Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A TAP prevê realizar 70% dos cerca de 300 voos programados para esta segunda-feira, naquele que é o quarto dia de greve dos pilotos. No domingo, a TAP realizou 70% dos 272 voos programados, o que equivale a 189, tendo sido cancelados 83, a maioria dos quais da Portugália. Os pilotos da TAP cumprem o quarto de 10 dias de greve por considerarem que o Governo não está a cumprir dois acordos assinados em 1999 e em dezembro de 2014. O primeiro conferia aos pilotos uma participação de até 20% da TAP em caso de privatização em troca de atualização dos salários, mas o Governo diz atualmente que a pretensão não tem qualquer validade, remetendo para um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República que dá aquela pretensão como prescrita. Manuel António Ribeiro, o nosso comentador de segunda-feira. Muito boa tarde, Manuel António Ribeiro. Começamos precisamente com a greve na TAP. De que forma é que se poderá chegar a um acordo entre TAP e Governo? Boa tarde, Helena. Boa tarde aos telespectadores. Nós temos aqui, digamos, um cenário que... um braço de ferro. Um braço de ferro. Poderemos lhe chamar. Diria até dois braços de ferro. Um pela administração e outro o sindicato dos pilotos, em que até, em todas as greves, a diferença é notória. A administração tem uns dados e os sindicatos têm outros. Mas mesmo que não seja os 70%, o sindicato fala em 50%, pouco mais de 50% dos voos. Mas cá vamos por aqui um meio termo, 60%. Ou seja, 60% dos voos, estamos aqui a falar, segundo valores, cerca de 3 milhões de prejuízos diários. Ora, e nós vamos no terceiro dia de greve, isto para ser cumprido os 10 dias de greve informados pelo sindicato, a TAP tem aqui um prejuízo considerável. Mas isto não é só a TAP, qualquer empresa que esteja sujeita, que os funcionários decretem greve, acata com prejuízos. Isto não é só a TAP, isso é o STCP, isso é qualquer empresa. Agora, aqui a questão não é só estar aqui a avaliar os prejuízos, até porque o caso da TAP, relativamente a outras empresas que possam fazer greve, a TAP tem um peso considerável pela sua dimensão e pela consequência de não estar a laborar normalmente. E vamos falar a seguir sobre esse tema, que é a questão do turismo, ou seja, o transporte, porque o que é que a TAP faz? Transporta pessoas de um determinado local para outro local. Ora, e não só transporta pessoas nacionais, transporta pessoas nacionais e pessoas de outros países. Ora, isto acaba por trazer aqui duas consequências, no meu entender, gravíssimas. Uma é a imagem da TAP, e isto leva-nos leva-nos a equacionar a privatização da mesma. Ora, se o timing é o mais adequado, ora, de dia para dia, o que a gente nota é que a TAP está em constante desvalorização. Qualquer investidor que queira investir na TAP, mesmo com o caderno de encargo já entregue, corre o risco dela ser vendida não ao verdadeiro valor que a mesma, o mesmo valor que a mesma detém. Isto, até quase, nós temos algo semelhante que já nos aconteceu no passado, que é o caso do BPN, ou seja, foi vendido a um preço de que não correspondia ao património, ao verdadeiro património, à dimensão que o banco na altura tinha atingido. Ora, o mesmo acontece aqui na TAP. Nós temos uma TAP que é uma das maiores empresas nacionais, pela sua influência internacionalmente que tem e que todo a mais-valia, o património que traz para o país, e depois temos aqui como diz a Helena muito bem, este braço de ferro entre os sindicatos, ou entre o sindicato dos pilotos e a própria empresa. Aqui o que interessa dizer o que interessa aqui chamar a atenção é o seguinte: isto tudo porquê? Isto tudo para quê?
Continuamos a ter os sindicatos com uma posição firme, inflexível, provavelmente até vão ir por muito mais dias, não sei se até chegam aos 10, mas provavelmente até chegarão aos 10, até porque se fazem 70% dos voos, é uma greve perfeitamente ultrapassável, apenas 30 não são feitos, porque é quase que, imagino que eram condições climatéricas que impedissem dos voos se levantarem ou aterrarem, alguns problemas fora do âmbito da funcionalidade dos aparelhos, até podia ser diluída. Agora, quando nós estamos a falar em só metade da frota, só metade dos voos é que são executados, isto aumenta a problemática da sustentabilidade da empresa. O que é que nos traz aqui, o que é que nos traz, e é bom que a gente também aborde esse tema, que é a posição do Governo. A posição do Governo, e é isto que eu estou curioso, para ver com a desvalorização diária da TAP, se eventualmente vai ou não interromper a privatização. Era precisamente também essa a questão que lhe iria colocar. O Governo deveria ou não voltar atrás nesta decisão de privatizar a TAP? Eu já disse, nós já falamos cá, eu já disse a minha opinião. Eu acho que não é o momento adequado para fazer a privatização da TAP. Até por um lado a questão da legitimidade do próprio Governo, porque estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro, estamos a cerca de 4 meses das eleições, ou seja, o seu exercício termina, todas as decisões que sejam tomadas no âmbito da privatização, todas as adjudicações que venham a tomar, há processos que serão assinados pelo próximo Executivo, ou seja, fazer um acordo e depois outros cumprirem com esse acordo não parece-me legítimo, mas esta privatização já foi mal planeada, não foi agora, já foi muito antes. O problema é que a privatização foi escolhida numa data, foi deixada se arrastar até ao fim do mandato, perdendo alguma legitimidade política e até jurídica, com agravante agora com esta greve. Ou seja, esta greve veio ainda a agravar, o momento e o timing para fazer a privatização. São 10 dias de greve. E são 10 dias. Ou seja, eu quero dizer que daqui a 12 ou 13 dias, ou 11 dias, vai ser a abertura de propostas. Ou seja, isto, com 10 dias de greve, provavelmente vamos ter as piores propostas que poderíamos ter para com até algumas desistências possíveis. E com alguma desistência e até estar não a melhor proposta, tendo em conta o verdadeiro e real valor da TAP. Poderia ser chegado aqui a um consenso entre Governo e sindicatos da TAP? E eu acho que poderia, e o consenso que poderia ter sido era, mas vamos adiar a privatização para novembro, dezembro, mais meio ano. Para quê? Para que desse timing, para que se sentássemos todos à mesa, meus senhores, a privatização vai ser suspensa, reativar todos os trabalhos, anular greves e aí sim, vamos pensar neste processo de outra forma. O próximo Executivo, nunca este, ou seja, o próximo Executivo aí sim tinha prazo, tinha timing para pensar e até alavancar a empresa, se eventualmente, porque não estamos aqui a discutir, nem vou estar aqui a discutir porque eu tenho uma opinião muito pessoal sobre a questão da privatização, mas não vou estar aqui a discutir porque não é o momento. Mas independentemente da empresa ser privatizada, mas no momento em que a empresa esteja bem cotada e não neste momento, porque ela corre o risco de ficar descapitalizada se assim continuar com este percurso. Manuel António Ribeiro já há pouco falou precisamente, tocou na questão do turismo, e é precisamente um setor em franca expansão em Portugal. De que forma é que esta greve da TAP afeta o turismo em Portugal e também a imagem de Portugal além fronteiras? Primeiro, a TAP é conhecida mundialmente. Já ganhou alguns prémios também. Exatamente. Como melhor companhia aérea europeia. Pela sua eficiência, pelo seu trato, pelo seu elevado índice de qualidade, pela sua pontualidade, etc. Ou seja, já em 2014 também, apesar de estar a passar por alguns problemas, já na altura ganhou um prémio de distinção. Exatamente, o que prova que é uma companhia com elevado potencial. E o turismo
o turismo que precisa, digamos, de um meio de transporte das pessoas, que é o avião, as companhias aéreas aqui são fundamentais. São bandeiras de marketing de excelência. A TAP é um deles, ou seja, nós vamos a estes países onde a TAP tem frota e a TAP, sem dúvida, é uma bandeira nacional para o transporte destes turistas. Isto por um lado. E só o turismo, que tem um peso considerável no nosso PIB, é uma das economias que está em franca expansão e continua expansão. Não é em vão que há pouco tempo o nosso vice-primeiro-ministro veio dizer que são os ovos da galinha, ou seja, os ovos de ouro, ou seja, e estes ovos de tanto valor que é o turismo, não pode ou não deveria ser afetado por estes ruídos que vão existindo, e este caso, o ruído ou este percalço que vai existindo é o problema da TAP. A sorte do turismo, porque senão então era catastrófico, é as outras companhias low cost, ou seja, há um mercado low cost que eu acho que, na minha opinião, a TAP digamos que não teve a visão que devia ter tido, que era, porque é um modelo, é um nicho de negócio, que é as viagens low cost. Nós temos grandes companhias aéreas mundiais e europeias que têm a sua companhia de voos normais e têm, ou por aquisição, ou até inclusive por criar na própria empresa, voos low cost. A TAP não optou por isso. Só que o que é que se vê agora confrontada? Vê confrontada com valores, digamos, de uma disparidade até considerável. Nós temos agora recentemente, por exemplo, o caso das viagens Portugal e os Açores, continente e os Açores, aliás, em que, com as viagens low cost, que começaram agora recentemente, nós estamos aqui a falar em cerca de metade do preço a menos para viajar para os Açores. Aliás, não é em vão que os Açores esperam agora 500 mil visitantes por ano. Ora, veja este aumento exponencial que o turismo vai ter nos Açores, fruto de quê? Não da TAP aumentar o número de voos. A TAP não consegue aumentar o número de voos. Mas sim das companhias as companhias low cost. Ou seja, a TAP, que tinha o regime, entre aspas, de exclusividade, deixa de ter agora, digamos, este monopólio, porque as companhias low cost conseguem transportar estes milhares de turistas. O mesmo se passa relativamente ao turismo. Ainda bem que existe, mas não deixa de deixar uma moça. O facto da TAP não estar bem deixa uma moça, porque de facto o turismo tem, a TAP tem, as agências de viagens têm imensos protocolos com a TAP, e esses imensos protocolos trazem milhares de pessoas visitarem o nosso país em termos turísticos. Logo, o turismo fica diretamente afetado com esta dificuldade da TAP, a todos os níveis, nos hotéis, nos restaurantes, no pequeno comércio, etc., no artesanato, etc. Porquê? Porque deixam de ter a possibilidade de, se há uma companhia que tem estes problemas, aquele país, será que é estável para visitar? Há sempre essa questão, por isso é de facto uma questão negativa para o nosso turismo. Repetindo, felizmente existem outras alternativas, nomeadamente os low cost, que vão dando capacidade de resposta e aumentou exponencialmente a visita ao nosso país, fruto também destas companhias. Muito bem. Manuel António Ribeiro, então, este que é o 4º dia de greve dos pilotos da TAP, numa greve de 10 dias. Manuel António Ribeiro, falamos agora das eleições legislativas. Já tem, possivelmente, uma data? Sim, provavelmente será nas primeiras semanas de outubro. Até aqui a lei também prevê isso. Perdão, a lei também prevê isso, e até quanto a isso acho que era mais que evidente. Eu, se fosse Presidente da República, provavelmente teria tido uma outra posição, provavelmente teria, até porque eu sou um defensor de que as eleições em outubro são eleições muito em cima do Orçamento de Estado. Como sabe, 15 de outubro é quando é apresentado o Orçamento de Estado para o ano seguinte, e eu acho que
há pouco tempo, se as eleições forem a 4 e provavelmente será a 14, que é por muito mais tarde, para ficar distante das férias, e faz todo sentido, porque não vamos estar aqui as pessoas a andarem em férias e a confundir com campanhas e com iniciativas que as pessoas não participam, não querem saber de campanha nenhuma, e então ainda se o índice de abstenção é o que é, com valores preocupantes e astronómicos, então se as eleições fossem mais próximas das férias, então as férias de verão, então a coisa era um colapso. E aí, sim senhora, quanto mais tarde, quanto mais retirado das férias, acho que o Presidente da República não fez o que tinha que não fez mais o que tinha que fazer. Aliás, a lei assim o determina. Agora, uma vez que não marcou as eleições para maio, junho, que acho que era o momento mais adequado, na minha opinião, esta é a data que tinha que ser, não há volta a dar. Agora, a questão que se levanta, e esta acho que é pertinente, e estou curioso para saber qual será a posição do Presidente da República. Aliás, ele já disse publicamente que não concorda com a lei que permite a cobertura das eleições, das campanhas eleitorais por parte dos órgãos de comunicação social, mas eu quero ver o que é que isto vai dar, o que é que isto, porque dizer que acha antagónico, dizer que não faz sentido nenhum. O que é certo é que ele também já foi Primeiro-Ministro, já teve várias campanhas e que nunca se pronunciou. Agora, eu também confesso que também não sou um defensor como ela está, nem muito menos como aquela que recentemente os partidos tentavam avançar, mas depois já vieram dizer que não tinham conhecimento e que a lei foi para a gaveta. Agora, isto é como é que vai ser feita a cobertura destas eleições, a preocupação pela elevada percentagem da abstenção deve ser combatido, o que eu temo é que a 3 meses depois das legislativas de uma nova campanha para as presidenciais, se confundam e se misturem e se comece, e é isso que ainda o Presidente da República ainda não falou, se começa a misturar uma coisa com outra e em vez de estarmos a discutir o que é que cada partido tem para apresentar ao país relativamente ao que está a decorrer, e não é só dizer que está mal porque aumentaram os impostos, baixaram as pensões, não, isto não é dizer o que é que lemos todos os dias nos jornais, o que é que vemos nas televisões, é dizer, bem, isto está mal, mas a nossa solução é esta, contrariar, qual é as formas de contrariar? Isto eu acho que deve ser o foco e deve ser a concentração de todos os dois partidos. Vamos ver como é que o Presidente da República lida com isto e, por último, como é que ele vai lidar se, eventualmente, em outubro, não houver uma maioria absoluta e estarmos perante, que é um cenário, existir um partido ou uma coligação que ganha as eleições em minoria. E como é que ele vai dar posse a um partido, digamos, a um governo sem ser a maioria? Se isto acontecer, como é que o Presidente da República, a 3 meses do seu fim de mandato, vai gerir essa questão? Muito bem. Passando agora das eleições legislativas para a sociedade, este fim de semana tivemos a morte de 5 peregrinos a caminho de Fátima. Manuel António Ribeiro, são exigidas novas medidas de segurança para estes peregrinos? O que é que está a falhar? Todos os anos temos notícias de atropelamentos mortais nesta época do ano que fazem peregrinos de vítimas. É verdade, Helena, é verdade. Nós estamos perante já não chega o esforço que as pessoas fazem por este movimento de fé que têm na deslocação que fazem ao Santuário de Fátima. Como se não chegasse, estão expostos diariamente ao risco. Eu falo com conhecimento de causa, porque já fiz este percurso também a pé, e digo-lhe, é de um risco elevadíssimo
em que os peregrinos estão expostos. É de algo, porque até eu diria mesmo que basta o condutor ter uma pequena distração, e a pequena distração todos nós, quantas vezes nós vamos a conduzir e porque olhamos para o rádio, ou porque, sei lá, fizemos e quando vamos a ver estamos já a calcar a linha, ou seja, e é suficiente um desvio de centímetros apanhar digamos, um peregrino que vai junto à berma da estrada. Por isso, isto é preocupante. Primeiro, isto é uma questão, é um risco. Há um risco as pessoas a caminharem, circularem naquela estrada nacional e que depois, em vários troços, é uma IC. Pronto, isto, um itinerário complementar, para mim já me faz confusão ser percorrido por pessoas pedonalmente. Pronto, eu acho que aí já... E o que eu defendo é... Deveria haver caminhos próprios para fazer este caminho. Aliás, eu conheço municípios, por exemplo, o caso de Vila Nova de Gaia, que à medida que constrói novas vias, deixa digamos, um percurso, que são as zonas pedonais, em que essas zonas pedonais são utilizadas não só para durante o ano inteiro as pessoas fazerem as caminhadas, fazerem corridas, fazem um espaço para ciclovias, para que as pessoas possam andar de bicicleta, mas que ao mesmo tempo esse percurso, mais resguardados, mais seguros, quer para os peões durante o ano, quer inclusive para os peregrinos que podem utilizar aqueles percursos. Gaia já tem em muitos troços, já vai adotando. Mas eu vou por esses municípios fora e são poucos. Ou seja, o que é que eu acho que devia existir aqui? Uma articulação clara entre os municípios, e aqui a Associação Nacional de Municípios podia ter aqui um papel, entre inclusive a própria Igreja e fazer aqui uma cooperação de esforços, nomeadamente que os municípios que são atravessados por peregrinos possam ser reconduzidos, não digo que não tenham que andar um pequeno troço numa estrada, agora fazer toda a Nacional número 1 e até Fátima é um risco constante e com agravante noturnamente, ou seja, quando nós estamos a falar no período da noite, então o risco aumenta, que é uma coisa, porque um condutor que tenha uma pequena vontade de adormecer é o suficiente para guinar e apanhar logo de frente com os... Não é o caso, e agora aqui não me estou a defender este caso, que é lamentável, e é outra questão que eu queria aqui apontar. Uma é a segurança na via, que não faz sentido, e que acho que devia haver caminhos alternativos, que eram os caminhos para os peregrinos, que podiam ser utilizados em ciclovias e zonas pedonais que os municípios podiam construir. Que é o que acontece com os caminhos de Santiago. Exatamente, que já existe, porque ninguém vê os caminhos de Santiago ir por uma nacional ou por um itinerário complementar. Isto é uma questão. Por outro lado, que é uma questão que também era pertinente, aquela via, aquele troço, deveria ser mais patrulhado, por um lado. Ou seja, patrulhas periódicas, mas não é só estar, é fazer operações stop, em que as pessoas, e principalmente, que é um caso, ao álcool e ao cansaço. E depois aqui leva-nos a outra questão, isto é particularmente cabe às forças policiais, que é, como é que é possível andar a conduzir um veículo, ter uma arma na mão, porque um veículo conduzido por uma pessoa não habilitada ou não em condições físicas para conduzir é uma arma na mão, uma arma mortífera. Nós temos o caso. Como é que um condutor desta natureza, já aconteceu em 2005 igual, repare, 10 anos depois volta a repetir-se, como é que um condutor com um cadastro que tem, e este que digamos que é gritante, consegue, ou seja, tem autorização para conduzir uma viatura provocou, aliás, que já não é, digamos, pelos seus atos que tem praticado e até inclusive já foi condenado, é, digamos, a reincidente. Não pode conduzir um veículo. Se não tem condições para, físicas, mentais, psicológicas, etc., não conduz. Agora, cabe-nos aqui onde é que estão as autoridades digamos, as autoridades que tutelam a atribuição da licença para conduzir e todas as regras que existem no Código da Estrada, que são inúmeras, todas as penalizações que existem são inúmeras, como é que passa ao lado, que passa à margem, um caso destes, em que com aquele cadastro, com aquele repertório altamente, digamos, degradante
entre aspas, consegue ainda poder conduzir e levar 5 pessoas, 5 vidas, retirar 5 vidas e ainda mais, ao erro, 4 ou 5 que estão em estado muito considerável. Ou seja, é preocupante e acho que seja um exemplo, quer os percursos a serem construídos, quer inclusive a monitorização daquele troço pelas autoridades. Muito bem. Muito obrigado, Manuel António Ribeiro. Voltamos a ver-nos na próxima. Até para a semana. Obrigado. A pesca da sardinha vai ser hoje retomada pelas embarcações de pesca do cerco dos portos de Peniche e Nazaré. No início de abril, os barcos foram ao mar, mas decidiram suspender a atividade para uma melhor gestão dos limites de pesca existentes até ao final deste mês. A partir de hoje, e por precaução, as embarcações vão tentar pescar abaixo do limite imposto. Humberto Jorge, presidente da Associação de Armadores de Pesca do Cerco, adiantou à TSF que a pesca vai ser retomada com limites de captura inferiores ao que está no despacho do secretário de Estado. Irão então com 4 toneladas diárias no máximo, refere, acrescentando que o objetivo continua a ser o de esticar ao máximo a cota diminuta que foi atribuída de forma a que ela dure até ao final de maio. Os armadores de Peniche e da Nazaré retomam então hoje a pesca da sardinha, mas com o cuidado de evitar que a cota se esgote antes do final do mês. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado o céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde, aguaceiros em geral fracos na região norte e centro, que poderão ser de neve acima dos 1400, 1600 metros, diminuindo de frequência a partir da tarde. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 12 graus e uma máxima de 16. Em Lisboa a mínima será de 12 graus e a máxima de 19. E em Faro a mínima será de 15 graus e a máxima de 21. É tudo por agora, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.